Olá, professor Gilmar. Vamos resolver mais uma questão de geometria espacial, uma questão da Uni Verde, uma questão adaptada. Traz o seguinte: em cada afirmação abaixo, marcar verdadeiro ou falso a cada questão. Primeira questão: se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a todas as retas do plano? Então, se a gente tem uma reta, né, e essa reta é paralela a um determinado plano, então significa se ela é paralela ao plano, ela também deve ser paralela a todas as retas que a gente tem aqui dentro do plano? Então não é todas as retas, né? Pode existir retas aqui dentro do plano, que essa reta externa aqui, que é paralela, não é paralela às outras, né? Então, neste tipo de questão, nessa afirmação, a gente tem resposta falsa. Segunda questão. Três retas paralelas e distintas podem ser coplanares ou podem formar três planos, né? Então, se três retas são coplanares, elas podem, né, ser concorrentes, podem ser paralelas ou podem formar três planos. Então, essa questão é verdadeira. Terceira questão. Duas retas que possuem um ponto em comum são concorrentes? Olha, a gente pode até pensar, se eu tenho duas retas, se elas forem distintas, né, e possuem esse ponto em comum, elas podem ser concorrentes, né? Mas, se elas não forem distintas, né, elas podem ser coincidentes. Aí, neste caso, elas não vão ser concorrentes. Então, neste caso, devido a gente não ter a questão de retas distintas, né, essa questão se torna uma questão falsa. Quarta questão. Uma reta e um plano são paralelos. Podemos afirmar que toda reta perpendicular a essa reta é perpendicular ao plano? Então, se a gente tem uma reta e um plano, né, paralelos, aí podemos afirmar que uma outra reta que é perpendicular à primeira reta, ela é perpendicular ao plano? Não, né? Então, é uma questão também que não é verdadeira, é uma questão falsa. Última questão. Duas retas distintas que estão em um mesmo plano são concorrentes quando possuem um único ponto em comum? Então, se a gente tem duas retas distintas, né? Eu tenho um plano, eu tenho duas retas distintas, né, que possuem um único ponto em comum, né? Então, isso aqui é uma afirmação daquela questão que a gente considerou falsa anteriormente, né? Então, se dentro desse plano aqui, eu tenho duas retas que são distintas, né? E tem esse único ponto aqui em comum, então a gente pode dizer, né, que elas são concorrentes, né? Então, essa última questão é verdadeira. Então, observando agora que a gente vai marcar a sequência de preenchimento, né, das respostas que a gente considerou verdadeiro ou falso, né, a gente percebe que a gente marcou falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, né? Então, olhando para as nossas opções aqui, a resposta correta é a sequência do item A.